quando a presença de Deus está na sua vida, e essa fé transforma a sua vida. Porque a palavra diz, querido, que fé é certeza, fé é convicção, fé é você estar baseado em algo, você ter a presença de Deus na tua vida e caminhar pela presença do Senhor. É diferente de um pensamento positivo. Você tem o poder de Deus ao teu lado. Você tem a unção do Senhor. Então, é uma forma de nós vivermos em simultaneidade na nossa vida com a presença de Deus o tempo todo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Se Deus ama, querido, aqueles que são filhos, aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então, o poder de Deus se manifesta para aqueles que são guiados, para aqueles que estão ali realmente firmado na palavra de Deus. E se você tem, querido, algo no teu coração para dizer assim, nunca vou conseguir algo, então tira essa palavra do teu lábio. Diga nunca para essa palavra. Diga nunca, porque se nós tivermos essa palavra dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, nós não caminhamos com a convicção, nós não caminhamos com a certeza. E a certeza é aquilo que acompanha a fé, é aquilo que manifesta a glória, é aquilo que manifesta o poder. E para mim caminhar diante da palavra de Deus, eu tenho que ter uma palavrinha antes, eu tenho que ser santo. Eu tenho que santificar a minha vida. Lá em João 17, também Jesus, falando ali com os seus discípulos, ele fala algo muito importante. Eu quero ler a partir do 14, João 17, 14, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardem do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Queridos, Jesus nada mais está falando da seguinte forma: se a palavra de Deus é poderosa e ela santifica a nossa vida, eu tenho que afirmar que Jesus ele trouxe algo muito importante ao nosso coração. Você não será tirado do mundo, você vai conviver no mundo. O mundo pode ser mau, o mundo pode ser traiçoeiro, o mundo pode ser perseguidor, o mundo pode influenciar coisas negativas na nossa vida, e o mundo pode fazer com que coisas que nós queremos não aconteça. Esse é o mundo. A trevas, querido, está no mundo. As obras malignas estão no mundo. Todas as coisas ruins que o inimigo pode lançar na nossa vida, é o mundo que traz. E se nós não temos a verdade da palavra de Deus, e o que é a verdade? É lutar contra os pensamentos errados, é lutar contra a obra maligna que opera contra o nosso coração, são as setas que influenciam a nossa vida, tiram a nossa vida do propósito, são as situações, muitas vezes, de jugo, querido, que vivemos nessa terra, às vezes até jugo desigual. Por que nós falamos muitas vezes, quando há uma casa dividida, quando há uma situação dentro do lar que há trevas e a luz fica ali batalhando, e às vezes nós falamos assim, não, a minha vida pertence ao Senhor, mas que verdade é essa que você está vivendo? Que verdade é essa que te santifica? Se eu quero viver no poder de Deus e na autoridade do Senhor, eu tenho que viver por fé. Eu tenho que viver pela palavra. E se eu tenho a palavra de Deus ao meu favor, eu tenho convicção. E qual é a convicção? É a verdade. É a verdade que santifica a minha vida. Ah, mas o meu pensamento está errado. Então coloca a mão, querido, na sua mente, na sua cabeça. Manda embora esse pensamento. Tira isso do teu coração. Eu falo que muitas pessoas acabam errando em muitos pontos. Porque ela vê
a obra passar na sua vida, mas ela não quer ter a mudança. Ela quer ter a consciência daquilo que está fazendo, e aquela consciência má desse mundo pode trazer uma destruição à vida dela, mas mesmo assim ela permanece. Ela fica ali o tempo todo, ela coloca sempre a culpa nas outras coisas, mas se a minha fé é inabalável, eu tenho que dizer para Deus: Senhor, Tu és a minha justiça, Tu és a minha palavra, santifica a minha vida, eu quero caminhar no Teu propósito, eu quero caminhar nas Tuas promessas, e quando eu caminho no poder de Deus sobre a minha vida, eu reconheço quem é Jesus, quem é o Senhor na minha vida, quem está acima de todas as coisas na minha vida. Às vezes, querido, eu posso dizer ao teu coração, talvez você recebeu uma palavra ruim, talvez nesse mês, nessa semana, e às vezes você fica bronqueado, chateado, fica entristecido, mas eu quero dizer para você, foi Jesus que trouxe essa palavra? Não. Geralmente quem traz é o homem, e o homem está relacionado ao mundo. As coisas ruins estão relacionadas ao mundo. Então, quando eu falo, então eu vou parar, eu vou desistir, não vou fazer mais, eu estou falando para o mundo. Mas eu também estou indo contra Jesus. Eu também estou indo contra a santificação da palavra na minha vida. Eu estou desistindo daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E às vezes, amados, o que mais Deus quer olhar para nós é que sempre há uma esperança para a nossa vida. Quem crê nisso? Sempre há uma esperança. Parece que está tudo perdido, parece que está tudo em ruínas. Mas Jesus está ali, só esperando uma oração, só esperando um mover de fé, só esperando uma certeza, só esperando uma verdade, só esperando uma santificação. E aí Ele vem com poder sobre as nossas vidas. Aí Ele vem com graça, Ele vem com autoridade. Antes de nós entrarmos no texto principal, eu também queria que você abrisse a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6. Também uma verdade para nós entendermos por que eu não devo recuar, por que eu não devo parar a minha vida, por que eu não devo deixar o meu coração, a minha fonte de emoção ser levada nesse mundo para a destruição. E eu tenho que olhar para Deus, olhar para a presença do Senhor. Verso 4 de Hebreus 6 diz assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes desse mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e a produz erva útil para aqueles por quem e também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição, e o seu fim será queimada. Querido, eu tenho que dizer que a fé, quando alguém caminha por fé, caminha pela palavra de Deus, o segundo ponto tão importante para nós é que nós não podemos zombar do Espírito Santo. E como é zombar do Espírito Santo, querido? Como é levar a nossa vida longe da presença do Senhor? É quando a minha convicção e o fator humano que eu tenho na minha vida leva a eu tomar atitudes mundanas, atitudes que não vêm de Deus, atitudes que não é verdade na palavra de Deus na minha vida. E quando eu me distancio, porque alcançar fé, porque ter vitória, porque ter autoridade sobre a nossa vida, como nós já lemos, é viver na verdade de Deus, é viver na palavra de Deus, e buscar o caminho correto, buscar o caminho certo. Por isso, o escritor de Hebreus diz assim: cuidado vocês, que um dia provaram,
mas andam fazendo de uma forma errada a sua vida. É verdade, queridos. Quantas pessoas você vê, muitas vezes que um dia aceitaram a Jesus, tiveram uma transformação de vida, viveram o poder de Deus sobre as suas vidas, muitos milagres, muitas coisas aconteceram na sua vida e hoje estão caminhando lá nas trevas. E você vai conversar com ela, ela fala assim, não, eu não consigo mais ficar na igreja. Eu não consigo mais viver a palavra de Deus. E aí eles começam a detalhar situações do mundo, porque na igreja só tem isso, porque na igreja só tem aquilo. Mas, na verdade, queridos, eles esqueceram e abandonaram o bom pastor. Eles abandonaram a vida com Deus. Eles abandonaram, querido, a obra do Senhor nas suas vidas. Porque a nossa obra, ela não terminou. Só porque eu entreguei minha vida ao Senhor, eu estou bem agora e sou santo. Não, eu tenho que galgar isso. Paulo diz, a boa obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você já parou para pensar, querido, que essa obra, ela é constante na nossa vida. Não adianta nós falarmos assim, eu já conhecia Jesus, e agora eu tenho fé, e agora eu vou conquistar, e agora eu vou à frente, e aí abandonar a palavra, e aí abandonar a oração, e aí abandonar, querido, a obediência, e aí abandonar as práticas que Jesus fala assim, ó, caminhe na verdade, abandonar o arrependimento, mas caminhar naquilo que eu tenho como convicção. Querido, eu posso dizer para você está correndo um perigo muito perigoso, que pode te afastar da presença de Deus. Então a fé é relacionada nas nossas vidas com aquilo que nós queremos em Deus. E Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus quer mover o sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus, Ele não quer fazer no nosso jeito, Ele quer fazer no seu jeito. Olha lá, em João, capítulo 11, quando você volta um pouco e você começa a perceber por que no Evangelho de João, no verso 1, Jesus não foi imediatamente na casa de Lázaro. Lázaro era um amigo dele. Lázaro era uma pessoa que ele caminhava, ele conhecia Maria, ele conhecia Marta. Por que ele não foi no momento em que alguém foi lá e reportou para ele, Lázaro está doente? Mas ele espera um pouco. Por quê? Porque ele queria ver a glória de Deus na vida, não somente daquela família, porque ele tinha algo para fazer, mas ele queria fazer a glória de Deus acontecer para que as outras pessoas do mundo pudessem observar, para que as outras pessoas pudessem enxergar. Querido, você foi levantado por Deus, não só para receber a vitória na sua vida, mas para testificar a presença do Espírito Santo na tua vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Você, querido, não é exclusivo, porque você e eu, se nós orarmos, buscarmos e tal, não. Deus quer que através da sua vida e da minha vida nós sejamos um reflexo da glória de Deus nesse mundo. Por isso que nós, queridos, somos levantados e Jesus levantou aquela casa, levantou aquela família para brilhar diante das pessoas. Olha o que diz. Vamos ver o texto. Capítulo 11 do Evangelho de João, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo o irmão Lázaro estava enfermo, e era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele
glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? E disseram-lhes os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. Voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E eu quero parar aqui, querido. Jesus estava falando de quem? Ele estava falando de si próprio. Porque aqui, queridos, já estava prestes já uma cogitação de matar Jesus. Mas ainda não era chegada a hora. Ainda não era o tempo. Mas Jesus fala assim para eles: mas não são 12 horas que se mantém o dia? Porque nós somos a luz desse mundo. Querido, você é a luz desse mundo por onde você anda. Você só precisa de uma bênção. Porque tem pessoas, querido, tem situações que levam a nossa vida e enfrentam coisas que nós podemos olhar para o nosso coração e dizer assim: eu só preciso da bênção. Mas eu não estou preocupado com o meu testemunho. Eu não estou preocupado com o que Jesus é na minha vida, o que Ele pode favorecer na minha casa. Eu estou preocupado com a minha razão, estou preocupado com o meu sentimento, estou preocupado com a minha forma de viver, mas eu não estou preocupado com o que eu posso transformar esse mundo lá fora. Mas Jesus está mais preocupado, querido, em ter o controle de todas as coisas, não só aquilo que favorece a nossa vida. Então eu posso receber a bênção do Senhor, e quando eu sou aprovado? Quando eu vivo na verdade de Deus. Porque essa verdade é um conjunto da nossa vida que nos leva a ter vitórias. Não só aquilo que eu espero, mas o que as pessoas estão enxergando de mim. Então sim, querido, a tua resposta tem para esse mundo uma razão. A tua atitude também tem uma resposta para esse mundo. A tua forma de viver tem uma resposta para esse mundo. Porque se nós ignoramos o mundo, nós não vivemos 100% a palavra da verdade dentro da nossa vida. Nós não vivemos a palavra de poder sobre a nossa vida. Então Jesus olha para aquela ocasião, querido, e fala assim: é verdade, faz 2 dias que nós não vamos para lá, mas não tem problema. A morte de Lázaro é para a glória de Deus. E às vezes, querido, nós precisamos sepultar algumas coisas na nossa vida. E você está pronto para sepultar? Aquilo que o mundo tem gerado no teu coração, aquilo que o mundo tem feito na tua vida, aquilo que não é luz, é trevas, aquilo que só traz constrangimento ao teu coração, você tem já, querido, se preparado para sepultar isso? Porque às vezes nós precisamos sepultar isso na nossa vida. Porque se eu quero viver o poder da palavra de Deus e a autoridade do Senhor, eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter autoridade no mundo espiritual. E para ter autoridade no mundo espiritual, eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que lutar pelas coisas certas na minha vida. Eu não posso ser frágil, eu não posso deixar as coisas ficar de uma maneira totalmente ali, sem sentido, porque Jesus quer ter um sentido na nossa vida. Jesus quer ter uma razão do nosso viver. Ele quer esperar de nós algo que gere fé, que busque a presença do Pai, que olhe para Ele e fale assim: não, eu creio, vai acontecer na minha vida, eu vou ser transformado, eu vou ser liberto, eu vou deixar esse mal da minha vida. Então, ele fala a respeito daqueles que tropeçam, querido, mesmo andando durante o dia, porque ainda caminha no meio das trevas, porque ainda caminha sem o sentido da palavra de Deus, porque não há luz. E Jesus é a luz do mundo nas nossas vidas.
Jesus é a luz do mundo, querido, por onde nós andarmos. Verso 11 ele diz assim: e isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Você vai ter um despertar na tua vida, querido. Quando o Espírito Santo começa a mostrar o que é verdadeiro ao teu coração. Porque uma mentira, querido, repetida várias vezes, pode se tornar uma verdade. E o que é verdade na nossa vida? Se eu quero desistir do mundo, desistir das obras malignas, eu tenho que olhar para Jesus. E tenho que viver a bênção do Senhor sobre a minha vida. Então, ali, pulando um pouco mais à frente, quando nós olhamos, querido, para a vida de Lázaro, e nós vemos ali que Lázaro somente adormeceu, nós podemos ver que Jesus tinha o sentido, e tinha o poder nas suas mãos, e tinha a influência, querido, daquela família, porque eram pessoas que amavam a Jesus. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração, querido. Você ama Jesus para ter uma fé inabalável? Você ama Jesus para dizer assim: as coisas podem não ser favoráveis aos meus olhos, mas eu olho para Ele nessa noite e falo assim: Senhor, Tu sabes de todas as coisas na minha vida. Tu sabes que eu te amo. A palavra que Pedro coloca para Jesus: Tu sabes de tudo. Tu sabes o que eu tenho. Tu sabes o que eu sou. Tu sabes o que eu posso fazer. Porque eu quero viver a resposta do Senhor na minha vida. Porque eu quero viver a palavra de Deus ao meu coração. Então quero convidar você a ficar de pé. E quero que você feche seus olhos nessa noite. E que você possa nessa noite, querido, olhar para a tua fé. Examine a tua fé nessa noite. Aquilo que você tem necessitado. Aquilo que você está precisando nessa noite. Aquilo que você tem convicção, talvez precisa ser colocado no altar nessa noite, para que o poder de Deus se manifeste na tua vida, e você veja a palavra de Deus agindo ao teu coração. O Espírito Santo, Ele quer mover as águas nessa noite ao teu favor, querido. Se você, nesse momento, quer participar da oração da fé, eu convido você a sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos ter esse tempo de oração. Talvez você tenha enfrentado uma luta, tenha enfrentado uma situação na tua vida. Talvez a carga tenha sido pesada. Talvez a porta não está abrindo ainda ao teu favor. Talvez a tua casa esteja numa situação difícil. E o Senhor Jesus nessa noite quer trazer o alívio sobre a sua vida. Ele veio para despertar aquele que dorme. Ele veio dar vida àquele que está morto. Ele veio realmente transformar a sua vida nessa noite, querido. O poder do Espírito Santo, a tua convicção. Se você tem convicção nessa noite, querido, peça a Deus, faça a tua oração nesse momento. Fala: Pai, eu creio no poder da palavra nessa noite, Senhor. Eu creio no poder da palavra, Pai, que vai transformar a minha vida. Eu creio, Pai, essa porta vai se abrir. Esse milagre vai acontecer, Senhor. Porque eu sou teu amigo, doce Espírito Santo. Eu sou teu amigo. Nós vamos ouvir esse cântico, querido. Ore diante do altar. E menos de mim. Ore, Senhor. E menos de mim. Soberano, Pai, Tu és poderoso, Senhor. E menos de
E menos de mim, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, e menos de Tu és poderoso, mim, Pai, para transformar e agir, Senhor e amado. menos Vem com de Teu poder, mim, vem com a Tua palavra, Senhor. Vem agindo, e Deus querido, em nome menos de de Jesus, mim. Pai. Glória, glória ao Teu nome, Pai. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória, glória ao Teu nome, Senhor. Vai colocando vida, vai colocando poder, Pai. Vai restaurando, Deus querido. Vai tocando, Deus amado, no íntimo, Senhor. Vai liberando, Deus querido, dessa palavra nessa noite, Pai. Dando vida, vida, vida em abundância, Senhor. Oh Deus querido, o Senhor tem mais. O Senhor tem mais para nos oferecer, Deus querido, e nós buscamos a Tua face nessa noite, buscamos a Tua presença, Senhor, buscamos a Tua autoridade, Pai. Oh Deus querido, eu libero essa palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que viveremos as Tuas promessas, Pai, em Cristo Jesus, que eu diminua, seremos tocados, que Ele seremos transformados, Senhor, que veremos a Tua glória, o Teu poder, Pai. Espírito Santo vai movendo as águas, Senhor Jesus, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Glória a Deus, glória a Deus. Se você crê, se coloca de pé e dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Senhor, nós Te adoramos, Pai, celebramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Alguns recados para nós encerrarmos. Dia 15 de novembro nós vamos ter a Marcha para Jesus aqui na cidade. Então vai ser um tempo poderoso. Nós estaremos aqui, a programação vai sair lá esse ano do Novo Bonfim, lá daquele campo de futebol que tem lá no Novo Bonfim. E aí a marcha vai ser ao contrário esse ano. Sempre foi abençoada a região do Jacaré lá, né? Esse ano nós vamos sair e abençoar a região do Novo Bonfim, sentido vilarejo, para chegar até aqui. Eu acredito que vai ser uma bênção. Então vai ter um tempo lá no Rapadão, vai começar às 3 horas lá, eles chamam de Rapadão lá, mas é o campo de futebol ali, né? Então vai começar às 3 horas, aí fazemos a descida até o Centro de Cultura e Lazer aqui, o Silva Covas, e aí quem vai estar no momento ali, denominado como show, é a Suede Silva. Não sei se vocês conhecem, eu também não conhecia, mas vai ser uma bênção, né? Parece que é o louvor lá que fala, né? Pararam de falar do céu, eu acho que é o louvor principal dela. E ela também é uma pregadora, então vai ser um tempo ali no mover de Deus, né? Então eu creio que a marcha para Jesus vai ser algo poderoso para a nossa cidade, né? Fazemos para Jesus, não fazemos para os homens, né? Então eu creio que vai ser um tempo poderoso. Então dia 15 vai ser um feriado, sábado, sairemos de lá às 3 horas da tarde. Faça
de tudo, querido, para você e a sua célula participar desse tempo tão importante. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar vai ter formatura da Universidade da Família, dia 30/11. Então, nosso último culto do mês de novembro, nós vamos ter a formatura da Universidade da Família. Aí vai se formar casados, vai se formar mulher única, vai se formar homem ao máximo, vai se formar finanças e só, né? Aleluia. Amém, queridos? Então vai ser um tempo poderoso em nome de Jesus. E a nossa cantata de Natal do Kids vai ser dia 14/12. Amém? Mais algum recado? Mais um. E a oficina de Natal do Kids também, que vai ser lá no nosso sítio também, vai ser um tempo poderoso. Procura o Paulo Júnior e a tia Sueli, que está fazendo as inscrições. É isso? Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que você tenha um tempo de bênção, que você possa ver agora algo ressuscitar na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Aquilo que estava morto, Deus está despertando ao teu coração e que você possa viver as grandes coisas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço aí no irmão do teu lado.